É isso aí, pessoal. Boa noite a todos vocês. Nós estamos chegando aqui para mais um mês, se Deus quiser, o mês de março, mais um mês do Cruzeiro Podcast. Essa edição é a nossa 25ª edição do nosso... Não, 26ª edição, isso. 26ª edição do Cruzeiro Podcast, aqui pelo Portal Cruzeiro, agradecendo aí a todos vocês, a todos os nossos patrocinadores. Agradecendo o Quiosque Top Lanche, Doutor Saúde Vale, Drogaria JF Farma, agradecendo também a Tijotel, a Barbearia do César, Galo Vidros, Paco Calçados, Delícias e Gostosuras, agradecendo também a consultora financeira Fernanda Lemes, Avisal Presentes, e agradecendo também a Daniele Lisboa Design, a Bisaí Presentes. Também quero agradecer ao Fabriva, Fraga Açaí, Bitson, Deguste Salgados, Choque Materiais Elétricos, Espaço Beleza, DBNet, Mac Vale, Botica Belladonna e Diogo Fonseca. Olha, gostaria de agradecer aí a todos vocês que estão aqui junto com a gente pelo Portal Cruzeiro. E quem está assistindo a live, compartilha. E quem quiser também deixar a sua pergunta também para a Patrícia, pode mandar nos comentários que a gente vai ler. Com certeza. Lembrando a todos vocês, caso queiram participar aqui conosco, caso queira patrocinar aqui o nosso Cruzeiro Podcast, entre em contato somente com a equipe do Portal Cruzeiro. Caso queira também que façamos aí uma live promocional no seu comércio, na sua loja, que façamos a cobertura aí da festa, do seu evento, entre em contato também com o Portal Cruzeiro, ok, pessoal? Sempre vai ser um prazer estar junto com vocês, divulgando aí as suas festas, eventos, marcas, a sua loja, sempre realmente um grande prazer. E hoje nós estamos aqui nesse mês de março, que é um mês muito importante, o mês internacional da mulher. E o Portal Cruzeiro, juntamente com o Cruzeiro Podcast, vai prestar uma homenagem a todas as mulheres cruzeirenses, recebendo aqui mulheres que fazem parte aqui da nossa cidade, que tem uma relevância realmente incrível na nossa cidade. E hoje nós estamos tendo aqui o prazer de receber aqui a nossa primeira convidada entre as 4 que estarão nesse mês de março, o mês internacional da mulher. Patrícia Batistella está aqui conosco no nosso Portal Cruzeiro, o nosso Cruzeiro Podcast. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite, Daniel. Obrigada a todos os participantes aí, né, do podcast. É a minha estreia em podcast. É isso, então hoje você vai contar tudo. Verdade, hoje. E agradecer também, né, o convite de vocês para homenagear, né, o mês de março, mês internacional da mulher, e tantas que vão passar aqui esse mês com vocês, né? E deixar o meu recadinho que mulher pode estar onde ela quiser, ela pode ser o que ela quiser, né? Eu sou mãe, mulher, esposa, filha de Cruzeiro, não é? E estamos aqui juntos para essa noite memorável, para comemorarmos o primeiro encontro aí do mês de março, mês da mulher. Com certeza. Já está bombando a live. Já está bombando aqui a live. Lembrando, gente, que a Patrícia Batistella, ela é pré-candidata à prefeitura da nossa cidade. Entre todos esses homens que apareceram por aí, Patrícia Batistella está entre esses nomes para assumir aí o comando da nossa Prefeitura Municipal de Cruzeiro. Patrícia, hoje ela vai contar tudo e mais um pouco. Tem que ter muita coragem, hein? Pois é. O que acontece? O que acontece é que coragem a gente tem que estar disponível para mudanças, né? E a minha vida sempre foi de mudanças. Eu cheguei aqui em Cruzeiro em 94. Então, para quem não me conhece, eu sou professora, sou educadora, estou na cidade desde 94. Eu tenho 51 anos, tenho um filho de 23 anos chamado Matheus, que
que se formou agora em dezembro em odontologia lá na Unital. Em breve vai estar atendendo também aqui em Cruzeiro, se Deus quiser. Então são muitos planos, muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem, que hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, né? Então, nesses meus 51 anos de idade, desde 1994, ou seja, 30 anos que eu estou aqui em Cruzeiro, né? Então, eu tive um primeiro casamento, né, com o Marco Antônio Batistella, que foi engenheiro da fábrica. Então, como que eu vim aqui para Cruzeiro? Pois é. Né? Como que eu caí aqui? Porque eu sou nascida em Santo André, né? Em São Paulo. Só que quando eu me casei, em fevereiro de 94, eu vim para Cruzeiro por conta do casamento, porque ele trabalhava aqui. Daí, logo em seguida, eu comecei a dar aulas no antigo Colégio Objetivo, com a professora Lúcia e a Eliane, ali ainda atrás da igreja matriz, né? Então, tinha uma entrada atrás da igreja e atrás tinha um salão de festa, que tinha containers. E a gente dava aula nos containers para as crianças. Isso em 1994, né? Para você ver quanto tempo e quanto que mudou, né, a educação. Em 94 nós começamos lá. Depois, se não me engano, em 97, o Objetivo foi para a rua... uma travessinha da Rua 7, ali na Expedicionários. Isso, ali na Hélio Mota. Isso, na Hélio Mota, exatamente. E um abraço para a Lúcia e para a Eliane também, que certamente estão nos ouvindo e vendo aqui, assistindo o podcast de vocês. E tantas outras pessoas que passaram pela minha vida. Também, ao mesmo tempo que eu fiquei no Objetivo, tinha uma escola que funcionava no antigo prédio da FIC, né, que era comandado pela dona Jaira Pellegrini. Cristo Rei, né? Cristo Rei, Colégio Cristo Você tem história, hein, Patrícia? Exatamente, né? E foram meus alunos, muitas pessoas aqui da cidade, que hoje são médicos, engenheiros, advogados, né? Um abraço para o professor Alexandre, que foi meu aluno, e também foi professor da FACIC, professor Neumar, da Autoescola Neumar. Na época, ele foi meu aluno de ensino fundamental, ensino médio, se não me engano, isso em 94. Então, ao longo de tantos anos, né, além de dar aula no Objetivo, dei aula também no Colégio Cristo Rei. À noite dava aulas para o pessoal da pedagogia, da FIC, das Faculdades Integradas de Cruzeiro. Isso até 97, 98, mais ou menos, quando eu fui para a Cachoeira Paulista, para ser diretora do Colégio Objetivo, que a professora Lúcia, que era dona do Objetivo daqui, tinha construído lá no Pitel, em Cachoeira Paulista, uma escola. E ela precisava de uma gestora que ficasse lá, porque ela ficava aqui, né? E não tinha como, mesmo ela morando em Cachoeira Paulista, a escola daqui era maior e precisava dela e da Liane em tempo integral. Então lá era uma escola que estava começando, então eu comecei a escola do Objetivo de Cachoeira Paulista, como diretora de lá também. Isso em meados de 97 para 98, tá? Que foi quando a escola foi inaugurada lá, né? E lá eu fiquei muitos anos. Depois eu me mudei para Resende, fiquei 1 ano em Resende, depois voltei, comecei a dar aula em vários colégios aqui. Eu acho que eu só não dei aula no Adventista. No restante dos outros colégios eu dei aula em todos. Dei aula no Orbe, dei aula no Jean Piaget, dei aula no Coque Dinâmico. Em escola pública eu dei em algumas, né? Mas era complicado conciliar, porque eu tinha uma disciplina que era ciências ou matemática, que eu dava aula. Então, você não conseguia a carga completa numa escola só. Então, você tinha que ficar pulando para lá e para cá, para lá e para cá. E numa escola particular, naquela época, era mais fácil, porque você pegava uma turma e você ficava o período da manhã integral ou o período da tarde integral. E à noite eu corria para dar aula para cursinho do Ângulo, do Jean Piaget, né?
e também um colégio que funcionava no COC à noite, que não era tão vinculado ao COC, mas era uma associação de professores que funcionavam no mesmo prédio. Então lá fiquei muitos anos, sabe, muitos anos mesmo, até 2006 surgir a FACIC na minha vida. Que daí sim, daí virou de ponta Aí cabeça. realmente a sua vida Porque como eu já teve tinha uma transformação. Uma transformação, né? Como eu já tinha começado um colégio lá em Cachoeira Paulista, eu tive um desafio, né? Por quê? Começar uma faculdade que não tinha nome em Cruzeiro, sendo que a FIC era uma potência na época, né? Tinha muitos cursos, inclusive eu dava aula na FIC também, né? Era um desafio muito grande. E eu era, naquela época, coordenadora do ensino médio no COC, lá com a Ângela Guedes, onde a faculdade, eu conheci os mantenedores da FACIC através de ser funcionária do COC. Por quê? Porque eu era coordenadora, ficava tempo integral lá, e apareceram umas pessoas para visitar a escola, e a Ângela me colocou para mostrar a escola, o potencial da escola, a estrutura da escola. Foi quando eu conheci o Paulo e o professor Gonzaga, né? Porque inicialmente foi o professor Gonzaga que ajudou muito o Paulo para poder montar a faculdade de Cruzeiro, a FACIC, aqui. Então, foi isso em 2006. Olha quanto tempo, e de lá para cá, quanta transformação a faculdade, né? Quanta inovação e a faculdade trouxe aqui para a cidade, tornando inclusive um polo educacional, né? Então eu fiquei na faculdade até final de 2018, né? Na gestão, na liderança, na aprovação. Você entrou ali como professora ou você já entrou ali na diretoria? Já entrei como diretora. Então foi um desafio realmente muito grande, porque imagina, você não tem nada, né? E você tem que criar toda a estrutura básica necessária para cursos. Foi onde eu comecei a estudar, fiz um estágio na Rede Gonzaga de ensino, né, que dava todo o know-how para a gente, né? Só que a característica da cidade de Cruzeiro era diferente da cidade de origem do grupo do professor Gonzaga. Então aqui a gente teve que ajustar tudo para poder fazer o melhor aqui para a cidade. E nós começamos em 2006, foi a autorização da faculdade, se não me engano foi dia 18 de setembro de 2006. O Iago tá aqui, memória, hein? Eu acho que ele está muito mais por dentro do que eu, porque faz tempo já que eu não mexo com documentação, que eu saí. Sim. Você foi ali a primeira diretora ali da FACIC. Sim. Eu comecei como diretora da FACIC. E nós começamos com 2 cursos, que foi de administração e ciências contábeis, né? Em salas bem pequenas, porque o colégio COC, ele é adaptado para criança, para adolescente. Então, não é uma estrutura assim voltada para adultos, né? Que comporte, assim, de conseguir autorizar. Mas logo em seguida a gente teve que ir para um lugar maior, que foi o Jean Piaget, né? Então, lembro da época do Jean Piaget. Nossa, foi complicado lá também. Lembro do espaço. Né? Até o Chaparral, que era ali do Seu Batista. Rapaz, você não tem noção do quanto que nós passamos ali de aperto. Eu lembro dessa época. Né? Por quê? Porque a faculdade estava em plena expansão, a gente tinha conseguido o curso de administração, já estava autorizado, o curso de ciências contábeis, ficou pequeno o colégio, então nós começamos janeiro, fevereiro, quando foi março, a gente mudou para o Jean Piaget, daí tivemos que adaptar toda a estrutura do Jean Piaget, embora as salas lá sejam melhores em tamanho, já adaptadas, porque a gente pegou as salas do ensino médio. Um semestre depois já ficou pequeno, daí a gente conseguiu falar com o Seu Batista. Sabe aquele lugar que são os eventos que fazem casamento? Ali que é a fazenda do Chaparral? O Daniel, eu acho que o Daniel não conhece. Conhece? Então, Daniel, você não, ali era um lugar de fazer festa. Que o Maurício Belchior fazia eventos, né? Fazia bailes. eventos ali. Só que não era constante.
Então era meio que abandonado, né? E a gente precisava de espaço físico. E naquela época, a gente conseguiu, na época do prefeito, era o Celso Lage. Celso Lage, exatamente. Nós conseguimos uma área aqui em Cruzeiro que era um lixão, né? Que era lá em cima na Ana Rosa, né? Ali onde é a sede hoje da faculdade, né? E a gente devia ter trazido até foto, né, Iago, para colocar, para saber como que era, porque as pessoas não sabem desse começo da faculdade, né? O Iago Garcia está aqui junto com a gente hoje. Exato. Também, gente. Está aqui. Aguiar. Garcia não. Aguiar. Desculpe, Iago. Né? Então, naquela época, o espaço que tinha disponível para ceder para a faculdade era um lixão. E realmente um lixão, tinha até urubu, tá? Não, era literalmente um lixão ali. Então, ali era lugar de prostituição, era lugar de usuário de droga, era tudo de errado que tinha, era escondido, camuflado ali naquela parte. Nós chegamos lá terraplanando tudo, organizando tudo, daí construímos o primeiro prédio. Pra você ter uma ideia, o primeiro prédio, se não me falha a memória, pode me corrigir, são 20 salas, cada uma com 100 metros quadrados e um corredor de 118 metros quadrados. Aquela primeira entrada ali, né? Primeiro prédio 1. O prédio 1 ali. E quando nós começamos lá, uma pessoa eu posso falar que é o Charles Fernandes, que foi meu aluno da primeira turma de administração, tá? E o Anderson Quirino, que foi um dos primeiros alunos a se matricular, juntamente com o Robson Gonçalves, no curso de Ciências Contábeis. Quando nós saímos do Jean Piaget, porque nós ficamos pouco tempo lá, a gente veio para FACIC. Eu só estava com um corredor rebocado. As salas, elas não estavam prontas. Cada dia que passava, eu ia colocando piso numa sala e pedia colaboração deles. Eles queriam me matar, sabe? Porque, imagina, estava lá no conforto do chaparral, mas não era conforto. Entre uma sala e outra, tinha divisória de madeira, de lona, umas lona amarela, sabe? Porque eu precisava dividir, porque eu tinha que trazê-los para o prédio novo da FACIC, que foi ali na Ana Rosa. Então foi muita turbulência. Até sala do SESI, 2 salas, que foi o curso de contábeis, professor Romualdo Siqueira, né? Dava aula para a gente lá no SESI para ficar pronto o prédio da FACIC. Então foi a base de muito trabalho, sabe? E era divulgação o tempo todo, porque a gente precisava ser conhecido na região. Não éramos, né? Tínhamos uma faculdade, tínhamos 2 cursos, mas e aí? Nos tornamos referência aqui na região do fundo do Vale, sul de Minas, aqui na região Vale Histórico. Exatamente. Sul Fluminense. O Vale Histórico inteiro. A gente tinha alunos lá de Bananal, como até hoje tem, né? Mas através de convênios com prefeituras, eles mandavam ônibus. Gente, olha, era um sufoco para esses alunos chegarem aqui. Mas graças a Deus, eles perseveraram e nós formamos a primeira turma em 2007, 8, 9, 10, 2010. Fizemos uma festa, demos a formatura para os alunos, uma festa, um baile de formatura maravilhoso, que foi ali, a primeira festa foi ali no Cruzeiro Futebol Clube, aquele clube que tem, né? Na época não tinha alvará do clube, a gente teve que correr atrás, porque a direção não tinha evento em Cruzeiro, né? Daí chega a louca da limpeza, né? Como muita gente me chamava. A louca da limpeza. Para poder arrumar e colocar tudo e dar o melhor para os nossos alunos, porque eles confiaram na gente, né? E o boca a boca naquela época é que fez a diferença, não é? Então, essa trajetória, ela é muito interessante, porque quando eu fiz a minha campanha, que eu saí a candidata a deputada estadual, eu ia fazer divulgação nos bairros, pedir voto mesmo, né? E eu chegava, às vezes, estava com sede, entrava na casa da pessoa para pedir um copo d'água, né? E ela falava, entra aqui, que eu entrava. Você já conhecia todo mundo? Então, tinha eu cheguei ali na Vila Loielo a entrar numa casa
que a moça, enquanto ela me dava um copo d'água, eu lá na estante da mulher, uma foto com o filho dela mais velho. E ela me colocando que era o primeiro filho e ele era o primeiro da família que se formou no ensino superior. Então, olha, imagine o orgulho. E olha a evolução, não é? Que a FACIC trouxe para Cruzeiro. Para Cruzeiro e para a região, formando pessoas que não tinham nenhuma expectativa de conclusão de um ensino superior, de ir para uma faculdade, né? E depois foi avançando nos cursos. Hoje tem mais de 15 cursos disponíveis, só que na minha época não, nós começamos administração, ciências contábeis, depois foi direito, que foi uma revolução, porque ninguém achava que a gente fosse conseguir direito. Direito era só da Unisal. Nossa, tem muitos amigos que formaram lá. E tem alunos da primeira turma de direito que são alunos brilhantes, sabe? Que advogam muito bem, não só aqui em Cruzeiro, mas saíram de Cruzeiro, foram para São Paulo, foram para o Rio e estão super bem. Por quê? Porque se dedicaram, né? Então, a faculdade, na vida de uma pessoa, ela transforma e ela traz todo o conforto e bem-estar que ela deseja, desde que ela se empenhe para isso, né? Porque a gente sabe que tem gente que faz faculdade só para ter o diploma pendurado para mostrar para o pai e para a mãe. Só que não foi o caso da FACIC quando ela chegou aqui em Cruzeiro. Ela realmente trouxe, ela foi real e presente na vida de milhares de alunos, como vem sendo também, né? É claro que depois da pandemia muita coisa mudou, né? Nossa vida mudou, né? A nossa condição toda mudou, mas ainda continua fazendo bastante bem para todos os que entram lá e se formam e têm uma profissão e conseguem fazer o diferencial no mercado de trabalho. É para isso que por isso que a gente se torna um educador, né? Para fazer a diferença na vida da pessoa. Com certeza. O pessoal tá bombando ali na live aqui hoje, recebendo aqui. A Mariné mandou boa noite. Me recordo como se fosse hoje, quando eu vi a Patrícia pela primeira vez aqui no meu bairro, Conjunto Habitacional Nova Olaria, fazendo campanha política. O mais legal foi vê-la vendendo doce na praça e tive o privilégio de abraçá-la. Isso foi uma outra fase da minha vida. Daqui a pouco você já conta pra gente, calma aí. O Nicos Amorim também mandando boa noite, minha querida amiga. A vereadora Sandra Cunha também chegando na live. Sandrinha, um beijo, Sandra. E que festa maravilhosa que ela fez. Ela é maravilhosa. Já a gente conta disso aí também. O Mário Costa também, ex-secretário de Educação. Bastante gente acompanhando. Tem muita gente. Eu tenho uma história muito louca com o Mário. Muito louca. Daqui a pouco você conta pra gente. Louca. Olha, deixa eu aproveitar aqui o espaço aqui do nosso Cruzeiro Podcast e agradecer aqui também aos nossos patrocinadores. Quem está chegando conosco agora é a consultora financeira Fernanda Lemos. Isso mesmo. Quer ter uma vida financeira mais tranquila agora? Chega de passar sufoco com vários boletos todos os meses? Antecipe então o seu FGTS, a única modalidade que libera em 10 minutos até 70% do seu saldo e não compromete o seu orçamento mensal. Faça uma simulação agora mesmo de maneira online e segura com a Fernanda Lemes. É isso mesmo, consultora financeira AES Financeira. Ela atende também a domicílio, viu, pessoal? Vocês poderão entrar em contato através do WhatsApp 12988179610. 12988179610. Consultora financeira Fernanda Lemes. Você também que está assistindo a live, aproveita e peça um açaí da Frávia Açaí. O melhor açaí da cidade de Cruzeiro. A Frávia Açaí está localizada na Praça Antero Neves Arantes, na Rua 7. Ou peça também pelo delivery, no telefone 12-99177-3393. Essa daí também foi a aluna da FACIC. A Flávia, né? Ela e o irmão dela. Deixa eu agradecer aqui. Os dois patrocinadores, né? Você vê que é maravilhoso. Deixa eu agradecer aqui a Daniele Lisboa, designer. Isso mesmo, talentosa Daniele Lisboa,
promotora de saúde ocular e renomada Laser Design desde 2022. Com habilidade em fios tecnológicos, ela proporciona um olhar cativante com conforto incomparável. Além disso, oferece um revolucionário Hydrogloss, uma hidratação profunda para lábios impecáveis. Visite aí a Daniele Lisboa Designer. É isso mesmo, na rua Luiz Quartim Barbosa, 183, na Vila Paulo Romeu. Ou entre em contato pelo telefone 12-98168-2863. 12-98168-2863. E descubra aí o segredo por trás da beleza com Daniele Lisboa. Também quero aproveitar para falar do Fabriva. Você, colaborador do Grupo Max, ou não perca tempo e faça parte do Fabriva. São várias modalidades como jiu-jitsu, judô, futsal, futebol de campo, tênis de mesa, academia de musculação, sauna, quadra coberta e o projeto Pódio. Deixa eu agradecer aqui também a Abisai Presentes. Lembrando que lá você encontra cestas decoradas, arranjos de flores, buquês, mimos e muito mais. Presenteie aquela pessoa que você ama. Entre em contato pelo WhatsApp 12-93500-1265 e receba aí em sua residência Abisai Presentes, localizada na rua Isidro Ailton Ferraz, número 297, no bairro Santa Cecília, em Cruzeiro. E a Abisai Presentes está oferecendo aqui para nossa convidada esse lindo buquê para Patrícia Batistelli, em homenagem aí ao Dia Internacional da Mulher. É um presente muito especial aí da Abisai Presentes, aqui da cidade de Cruzeiro, lá no bairro Santa Cecília. Nossa, é um carinho para você, Patrícia. Lindíssimo. Olha, as próximas mulheres, vocês precisam ver. Tudo da melhor qualidade aqui, viu, gente? Esse salgadinho maravilhoso. Café, então, nem se fala. Tira a bolsa aqui, ó. Põe as flores aqui para todo mundo. As flores, isso, põe ali, ó. Isso aí. Aproveitando de salgadinhos, os salgadinhos da Deguste Salgados. Na Deguste Salgados você encontra os melhores salgadinhos da cidade de Cruzeiro. Tem uma grande variedade de salgados e centro com valores imperdíveis. Faça seu pedido pelo WhatsApp no telefone 12-98151-9777. Vou dar uma de garota propaganda. Isso, prova. Porque isso. Olha que delícia isso aqui, ó. Olha. Você que está assistindo a live, ó, tira a print da tela. Quando você precisar de salgados, peça da Deguste Salgados. Eles entregam delivery também? Entrega delivery também. Pede lá que você vai amar. É o Xandinho. Vai lá fazer uma visita pro Xandinho. Olha, essa bolinha de queijo aqui, gente, é dos deuses. Vou começar a contratar a Patrícia para vir para cá pro Cruzeiro Podcast. No podcast vocês não sentem o cheiro e nem o gosto, porque tá maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Já passamos de 80 pessoas assistindo. Olha só, o pessoal aqui prestigiando aqui o nosso Cruzeiro Podcast. O Diogo Fonseca mandando boa noite, Edu e Daniel. Um abraço a Patrícia Batistella. Como sempre, um belo programa. Já virou uma rotina de sábado à noite para assistir vocês. A Josi Abreu mandando. A gente lembra que chovia e era impossível ouvir o que o professor falava. Verdade. No Jean Piaget, as cadeiras cobertas com lona. Verdade, Josi. Josiane Abreu. Olha, uma menina Tudo maravilhosa. Tem um começo, ela é da segunda turma de contábeis. Ela não é da primeira, acho que ela é da segunda turma de contábeis. O Gerson Henrique mandando. Boa noite, senhora Patrícia. Tudo bem? Caso venha ganhar a eleição e exercer seu trabalho, a senhora vai olhar mais para os professores e para as escolas de nossa cidade? Até porque estão sendo deixados esquecidos. Até porque a maioria dos vereadores não votaram no aumento do salário. É uma realidade, né? Que nem a gente estava conversando antes de ir ao ar o podcast, né, Daniel e Eduardo? Eu estou hoje como pré-candidata, né? Sou filiada ao PL e entendo que o município ele precisa de inúmeras reestruturações. Recentemente, o professor Mário Costa, por isso que eu falei que eu tenho uma história antiga com o Mário, porque quando nós reabrimos uma faculdade em Pindamonhangaba, isso data-se de 2012,
Ele foi uma pessoa, meu braço direito, meu braço esquerdo, uma pessoa super competente. O Mário é uma pessoa incrível. Nossa, boníssima. Mário, eu sei que você está me ouvindo e você sabe que eu reservo um lugar especial no meu coração para você, porque você nos ajudou muito, né? Hoje a Faculdade de Santa Cecília, ela é um centro universitário, porque nós começamos um trabalho em 2012 que foi super frutífero e lá ele ficou para mim durante um bom tempo. E isso, em 2012, ele já dava aulas, se não me engano, aqui na FACIC, de filosofia. Isso mesmo. Porque ele começou dando aula para mim aqui na FACIC em 2008. Mário! Né? 2008. E eu já o conhecia de outras escolas também que nós demos aulas juntos. Se não me engano, foi o Coque, do Coelhinho Branco, que nós demos aulas juntos. E também, eu acabei levando ele para o Objetivo de Cachoeira Paulista, se não me engano, se não me falha a memória. Mas isso há bastante tempo atrás, né? Então, não só a educação, Daniel, voltando à pergunta como é o nome da pessoa? Gerson, né? Do Gerson, ele tá certo, a gente tem que olhar assim, tem que ter um olhar não só como gestora e líder, mas também um olhar diferenciado, porque são os professores que formam os futuros cidadãos, sim, né? Concordo. Então, nós temos uma obrigação moral e legal para isso. Então, nós temos sim que valorizar o professor no máximo que der, buscar recursos, fazer um plano de carreira, reestruturar uma série de situações, inclusive também a merenda escolar, porque tem muita criança que vai na escola e a gente sabe, só para se alimentar. Só para se alimentar. Né? E eu tenho certeza que o tempo que ele ficou, independente de partido político, de nada, eu conheço a pessoa, né? Ele tentou fazer o melhor que ele pôde para a educação do município. Então, meu grande abraço, Mário, sabe, agora é o Alessander, que também foi um aluno nosso, ele começou como um curso de administração. Eu me lembro do trabalho dele, quando ele começou o curso de Direito, tinha uma professora chamada Larissa, que ela era coordenadora do curso de Direito, e o Alessander, ele sempre gostou muito de escrever, e ele me mostrou um trabalho dele, que ele havia escrito. Daí eu chamei a professora Larissa e eles juntos fizeram uma publicação. Se não me engano, foi o primeiro trabalho do Alessander, isso foi em 2016, se não me engano. Sabe, para você ver. Então, são pessoas boas, que são preparadas, que estão na posição correta e que vão deslanchar também fazendo um bom trabalho. Elas precisam de uma equipe, e essa equipe dando baliza para ela poder decidir e fazer o melhor para os professores. Independente dos vereadores, né, que teriam que fazer o melhor também, né, não só para a educação, mas para todas as outras áreas que abrangem aqui o nosso município, se não teve uma implicação legal, eles também não poderiam fazer, né? Então, eu desconheço, então não posso falar a respeito, mas a educação precisa sim ser vista de uma maneira diferenciada, porque a gente forma pessoas para o futuro, né? E agora um futuro muito mais recente, né? Porque com tanta tecnologia, as crianças, o neném já estão nascendo até com dente, né, gente? Com certeza. Não é? Até com celular. Você, como pré-candidata a prefeita e eleita prefeita de Cruzeiro, chamaria o professor Mário Costa para a sua Secretaria de Educação? Olha, é uma pessoa muito capaz, competente, né? Então, eu digo assim, o que eu penso. Eu sou uma gestora e sou líder. Só que eu não consigo governar tudo sozinha. Eu tenho que ter o quê? Uma base para poder me auxiliar. Então, com certeza, eu vou escolher as melhores pessoas que sejam da minha confiança e também das coligações, porque a gente não faz nada sozinha, infelizmente, né? A gente, como mulher, a gente pode estar onde nós quisermos, fazendo o que quisermos também. Só que nada sozinho, a gente depende, né, de uma estrutura que vai ser conveniente para administrar a cidade. Patrícia, ali em 2018 você saiu como candidata a deputada estadual, né? Por que você decidiu aí sair candidata e aí entrar na política? Boa, hein? Pois é. Boa! Pois é. Eu estava no auge de tudo que você possa imaginar.
eu estava num turbilhão de tantas coisas ao mesmo tempo, e eu sempre fui filiada ao PL, né? Antigamente era PR, né? Daí mudou recentemente para PL, né? Mas sempre na batuta do nosso presidente nacional, que é o Valdemar da Costa Neto, que inclusive conheço pessoalmente. E o que acontece? Eles pegam as pessoas que estão se despontando, né, em várias áreas, e me convidaram. Eu falei, bom, tá na hora de eu fazer alguma coisa diferenciada para minha região, né? Como deputada, vou tentar procurar o máximo para poder fazer e trazer de benefício para cá. Foi nesse desafio, nessa vontade de querer mudar, que eu consegui quase 6.300 votos. Que isso! Pois é. Você esperava essa votação expressiva? Não esperava, porque eu não sou da política, mas a gente faz a política, não é mesmo? Eu não esperava todo esse envolvimento com a população, mas quando a gente faz as coisas para fazer sério e bem feito, as pessoas dão aquele voto de confiança. Então, elas acreditam no seu trabalho e transferem essa responsabilidade quando você vai para um cargo público. Então, foi nessa expectativa que as pessoas acreditaram, mas infelizmente não deu a quantidade de votos necessários, Você né? foi muito bem votada. Eu fui a minha primeira É vez. isso! Eu acho que foi a deputada da cidade que teve mais Mais votos na votos, época, eu acho que foi você, Patrícia. Foi assim, foi um lançamento inesperado. Assim, o partido chegou para mim e falou assim, Patrícia, você topa? Eu falei assim, vamos embora, né? Vamos embora. E a gente estava trabalhando lá em Pinda, eu trabalhando quase 24 horas, para você ter uma ideia, né? E tentando, porque eu sou muito transparente com as pessoas, eu não sou de prometer nada, sabe? Nada, porque a gente não sabe, não é? Porque tem coisas que não dependem da gente. E inicialmente o partido me convidou, vamos, sabe? A gente pode estar em qualquer lugar, mas a gente tem que estar com a cara limpa e falando para a pessoa e olhando nos olhos da pessoa e dizendo para ela que eu tô ali para representar ela. E foi nessa convicção que eu obtive essa quantidade de votos. Eu quase não saí de Cruzeiro para fazer campanha, porque não dava tempo. Se eu tivesse tido mais tempo para poder pedir voto em Cachoeira, porque eu fui diretora lá do Colégio Objetivo durante muito tempo. E como foi essa experiência de campanha? Sendo a primeira campanha, né? Gente, foi louco. Foi louco. Eu, assim, era reunião de manhã, de tarde, de noite. Eu não me afastei das atividades da faculdade. Né? Isso! Não me afastei. Não me lembro disso. Pois é, e fiz tudo ao mesmo tempo. Porque como o cargo da faculdade não é um cargo político, eu não tinha um cargo condicionado a alguma situação política, né? Eu poderia continuar com a minha atividade e fazendo também a campanha, buscando voto a voto na rua, de casa em casa. Então era reunião de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, dia santo, não santo, chovia ou fazia sol, eu estava na rua, né? E tem lá, se vocês depois quiserem dar uma olhada, olha lá no meu Facebook, porque ainda continua tudo lá, né? Continua todas as campanhas, todas as visitas, as reuniões, sabe? A gente tem que tentar fazer o melhor e buscar o melhor. E dessa forma eu consegui atingir toda essa votação expressiva aqui em Cruzeiro, basicamente, né? Patrícia. Pois foi um desafio assim. Eu não acreditava. Eu acabei ficando como suplente. Mas o que acontece? O suplente do suplente acaba não sendo chamado, né? Mas foi muito gratificante para mim. Por quê? Porque era a primeira vez que eu estava saindo em meu nome, né? Já tinha feito campanha para outros candidatos, né? Como André Prado, que ajuda bastante a cidade, como Márcio Alvino. A minha primeira campanha pedindo voto foi em 2008 para o Mário Notarangeli, que naquela ocasião conseguiu ser eleito vice-prefeito. Não, era vereador. Vereador? Foi vereador em 2008. Verdade. Sabe? Então foi a minha primeira experiência. Eu não conhecia o Mário Notarangeli. Chegou o Paulo na minha casa à tarde e na noite com o Mário Notarangeli ao lado, falando assim: professora Patrícia, a senhora vai ter que me ajudar.
Vamos ajudar, esse menino aqui é muito bom. E eu dava aula para o filho dele. Eu não conhecia ele pessoalmente. Eu falei assim, não, como é pai de um aluno meu, a gente vai, né, vou ajudar. Vou ajudar. E foi minha primeira experiência mesmo para ajudar a eleger uma pessoa que eu conhecesse, porque eu também não ia colocar meu nome em jogo para eleger uma pessoa que eu não conheço, né? E é assim com os meninos, tanto o Márcio Albino como o André Prado, que a gente tem um contato muito bom, e até hoje, tantas vezes eles saírem para candidato, tantas vezes eu vou ajudá-los, porque é questão de honra, porque a gente sabe o que eles fazem. Eu vou atrás e vejo, sabe? É igual uma vez, o meu ex-cunhado, ele era seminarista, né? Então, estava se formando para padre. O Padre Léo, da Canção Nova, não sei se você lembra dele. Sim, claro. Padre Léo. Saudoso Padre Léo. Ele lançou um livro, e um dos capítulos do livro era, eu lembro como se fosse hoje, Lágrimas de Cristo. E era uma história de uma menina que morava em Delfim Moreira, aqui pertinho de Itajubá. Isso mesmo. E o mosteiro que o meu ex-cunhado ficou um tempo era ali em Serra Clara, que era também em Delfim Moreira. E não é que nós pegamos o livro, pegamos a história, nós fomos atrás. Então, aquela história que o Padre Léo colocou no livro dele é uma história real. E a mulher é viva até hoje e ela ainda mora em Itajubá. Saiu ali daquele distrito de Delfim Moreira e era um caso de doença, que a mãe tinha pedido muito para Deus para salvar a filha, uma coisa assim, sabe? Então tem lá no livro a história, aquela história é real. Eles colocaram personagens fictícios, mas ali a comunidade reconhece essa história. E no alpendre, me lembro dessa passagem no livro, no alpendre da casa existia um vaso de flor que tem esse nome, Lágrimas de Cristo, sabe? Porque tinha tido uma mensagem de Jesus para a pessoa, que ele tinha ido lá e tinha deixado a cura para a menina, sabe? É muito interessante. Nossa, interessante essa história. Interessantíssimo isso, né? Então a gente só ajuda quem realmente a gente conhece e faz alguma coisa, né? E eu não colocaria meu nome, nem precisaria disso, para ajudar uma pessoa que também não fizesse algo e não trouxesse algo aqui para a nossa cidade, como é o caso dos dois, que também são filiados ao PL. Deixa eu agradecer aqui a Paco Calçados, lá de Passa Quatro. Lembrando que na Paco Calçados você encontra uma variedade de calçados, tem modelos Aflex, Olímpicos, Moleca, Nike e muitos outros. Paco Calçados, do meu amigo Paco, na Rua Tenente Viotti, 414, no centro de Passa Quatro. Quero falar também da Bitson, a loja especializada em som e baterias para o seu veículo. Temos as melhores marcas pelos menores preços. Precisou de bateria? A Bitson vai até você. Ligue para o número 12 981 40 0091. Se preferir, venha até nossa loja localizada na Avenida Jorge Tibiriçá, Rua 3, número 14, no centro de Cruzeiro. Queria mandar um abraço para o Luciano Biteste, que está assistindo a live. Ô Luciano, um abraço! Também quero falar da Choque Materiais Elétricos. Na Choque Materiais Elétricos você encontra materiais elétricos em geral com preços especiais. Não perca tempo e venha para a loja localizada na Avenida Vereador João Silvano de Mesquita, número 335, no centro de Cruzeiro. Ou peça pelo delivery, telefone 12 3144 3528. Deixa eu agradecer aqui a Galo Vidros. A Galo Vidros é a melhor do Vale. Fazem box, janelas, portas, espelhos, prateleiras, telhados de vidro, vidro em geral. O melhor preço da região, Galo Vidros. O WhatsApp é o 12 98148 7998. 12 98148 7998. Agradecendo também a Barbearia do César. A Barbearia do César, desde 2000, é sucesso em todo o Brasil e Cruzeiro. Cortando o cabelo de crianças, adolescentes, adultos, idosos. Para você que deseja cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, sobrancelha, Barbearia do César, localizada aqui na Rua 3,
922, no centro de Cruzeiro. Agradecendo também a Tijotel. Para você que está construindo ou reformando sua residência, na Tijotel você encontra materiais de construção do básico ao acabamento. A Tijotel, no bairro do Itagaçaba, na rua Isabel Bastos, número 4. O telefone da Tijotel é o 12-3144-6678. Deixa eu agradecer também a Delícias e Gostosuras. Você encontra aí uma grande variedade de sequilhos artesanais, tem sequilhos doces, salgados, recheados, são vários sabores como limão, leite condensado, amendoim, coco e muito mais. Lembrando que a Delícias e Gostosuras agora no mês de março está fazendo deliciosos ovos de Páscoas, tem também lembrancinhas de sequilhos recheados que são uma delícia. Entre em contato com a professora Marli, é o 12-99651-6334, 12-99651-6334. Patrícia, a professora Marli, ela pediu para entregar essa pequena lembrança para você. Nossa, espero que você goste, são sequilhos preparados por ela. E ela pediu para que nós entregássemos para essa mulher que representa a nossa cidade, que é a Patrícia Batistella, grande nome, realmente relevante à nossa cidade. Eu espero que você ame, porque é realmente Delícias e Gostosuras, é uma delícia, viu? Minha mãe dizia que quando a gente ganha presente, a gente tem que abrir, jogar o papel debaixo da cama para ganhar mais. Opa! Opa! Pois é, olha gente, que delícia, que olha só. Olha só. Você que quer dar um presentinho para a professora do seu filho, olha só que perfeição, que capricho. Tá vendo? Eu não estou acostumada com essas coisas, tá? Mas olha só, além de delicioso, eu vou pegar a orelhinha do coelho, que tá aqui. Aqui, ó, tem esse aqui, ó, de goiabinha também, que é uma delícia, ó. Pega o de goiabinha que você vai amar. Deixa eu ver. Isso, é goiabinha com canela. Com canela? Essa eu não conheço. É goiabinha com Você canela. sabe que eu sou diabética, né? Pois é. Vai. Prova. Um por dia dá. É uma delícia. Gente, é muito bom. Delícias e Gostosuras recomendado pela Patrícia. Gente, isso aqui é dos deuses. Ó, Patrícia, se você for dar lembrancinha, ó, só contratar lá. Eu vou te levar lá para conhecer. Então, a professora Marli, vamos? Olha, vamos? Vou levar você lá. Olha que coisa mais delicada para você dar para a professora do seu filho. É, ué. E baratinho também, né? Um precinho super bacana. E, gente, a gente tem que prestigiar o comércio local de Cruzeiro. Porque só assim a gente consegue trazer mais oportunidades para os munícipes. Porque não adianta a gente falar assim, compra da internet, isso, aquilo, tudo bem, movimenta, né? Mas quando a gente favorece o comércio local, tudo gira na nossa cidade, né? Então, as mulheres empreendedoras, e eu falo isso porque quando eu saí da faculdade, sabe, Eduardo? Eu fui fazer algo que eu gostasse para minha vida. Eu sempre gostei de cozinha. Sempre, mesmo diabética, sempre adorei os doces. Era um dom que eu tinha, que eu tenho, né? Agora um pouquinho deixado de lado, porque tem outras situações que aconteceram. Mas quando eu saí da faculdade, no final de 2018, em 2019, antes da pandemia, do auge da pandemia, eu vendia 400 tortinhas por semana. Que isso! Tá? Tortinha de morango, tortinha de maracujá, tortinha de brigadeiro, aquelas tortinhas doces. O comércio todo de Cruzeiro comprava de mim, inclusive bares e restaurantes. Então, para você ver, o meu lado empreendedora também motiva muitas mulheres a começarem como a professora Marli começou, sabe? Porque ela consegue expandir e chegar a pessoas que possivelmente jamais conseguiriam experimentar um doce tão gostoso como esse.
Então, a gente tem que começar assim. E reforçar essa parte do empreendedorismo na nossa cidade para poder trazer mais emprego, geração de empregos. A pandemia passou. Outras acabam atrapalhando aí, que agora é a dengue. Acabou a Covid, mas vem a dengue. Mas muita gente precisa saber que depende deles também uma melhoria na qualidade de vida. Então, a gente tem que dar sempre o primeiro passo. Dando esse passo, Deus abre as portas e você consegue prosperar naquilo que você fizer, desde que seja com dignidade. E isso é o mais importante. A professora Marli está ao vivo aqui conosco, ó. Aqui, ó, depois você experimenta esse aqui. Ela mandou esse aí de lembrancinha para o pessoal realmente presentear. É uma delícia. É de coraçãozinho? Olha que... esse eu acho que é o de coraçãozinho. Gente, olha, professora Marli, você tem mãos de fada, viu? Porque olha que perfeição. E essa goiabinha que tem aqui em cima, gente, faz toda a diferença. E vem na caixinha, viu? Depois você experimenta. Olha isso aqui, que presente mais mimoso. A vida inteira eu fui professora. Então, quando a gente recebe, né, um presente desse, uma lembrança dessa do pai, ou da mãe, ou da criança que vai lá, né? Qualquer coisa, uma flor roubada do jardim do lado, já é alguma coisa. Imagina esses docinhos aqui da professora Marli. Gente, aproveita, porque é uma delícia mesmo. Queria mandar um abraço para a Silvana, que é da Casa do Lago, também está assistindo a live também. O Diogo Fonseca também, né? E falar que tem o Diogo Fonseca, um abraço, meu querido, grande amigo nosso aqui. O Robson Bento mandando: Patrícia Batistella, pessoa ímpar, comprometida com a educação e com a inclusão social como um todo. Muito obrigado por fazer parte da minha vida e na vida transformada de muitos alunos. Olha, eu tenho uma... Que carinho. Pois é, não. Com o Robson, eu tenho uma passagem diferenciada. Ele veio da Bahia e eu me lembro que o pai dele, o seu Nenê, e a dona Isaura, que é a mãe mora ainda na Bahia, o pai dele faleceu há um tempo atrás de câncer, né? Quando ele chegou aqui em Cruzeiro, em 2007, ele tinha um sonho de fazer o curso de Direito. E ele foi trabalhar tirando xerox na faculdade. Ainda era lá no Jean Piaget. E ele chegou para mim e no dia da formatura ele me falou: professora, a senhora me deu uma oportunidade porque eu cheguei sem nada, mas com uma mala cheia de sonhos. E o meu sonho era fazer direito. E hoje ele é um advogado, ele ainda trabalha lá na FACIC, ele é um advogado super bem sucedido, casou-se com uma menina que estudava também direito. Hoje em dia eles têm 2 filhos lindos, Luiz Miguel e o Gael. O Luiz deve ter agora, está com 6 anos, e o Gael fez 2 mês passado. E são como se fossem meus filhos também, meus filhos mais velhos, né? E isso é muito bom porque a gente participa e vivencia tempo a tempo. Ele veio de lá em 2007 com esse sonho. O curso de Direito começou só em 2008. E ele aguentou firme ali comigo e continua até hoje perseverando. E é uma pessoa brilhante. E com ele e com muitos outros, eu consegui me tornar uma pessoa melhor. Porque eu fui aprendendo um pouquinho de cada um. Um me trouxe isso, me trouxe aquilo, os desafios, é o dia a dia. E isso me tornou uma pessoa melhor para eu poder lidar com os problemas que diariamente acontecem na nossa vida. Aqui, ó, Patrícia, o Thiago Cobra. Parte. Dei aula para esse menino. Saudade. Estava vendo o vídeo aqui do Caldeirão do Hulk. Verdade. Esses dias, bons tempos, professora. Beijos no coração. Você sabe que eu tive um... Thiago, um abraço, muito querido meu. Não, eu tive uma parte aí com o Luciano Huck. Você não acredita, eu levei tudo isso? Né? Fomos de ônibus pro Caldeirão do Hulk e tal, aquele monte de gravação, e eu gritava: Luciano! Luciano Huck, né? Daí ele parou, virou para mim e falou assim: calma, tia, daqui a pouquinho eu falo com a senhora. Ai, meu Deus. E o Cobra tava lá. Olha, foram momentos, isso foi em... Gente, 2006. Nossa, 2007. Tem muito tempo isso, hein? Foi antes, acho que... Quando que eu dei aula para ele? A Globo já tinha pegado fogo, ainda não? Sei lá, ó, mas olha, foi uma passagem, assim, espetaculosa.
Imagina, professora lá gritando Luciano Huck, né? E os alunos lá vibravam, sabe? A professora que o Luciano falou. Nossa, fiz sucesso naquela época. Quase que a Globo te levou, hein? Quase que a Globo quase virei global. Quase virou global a Patrícia Batistellas. As histórias. O Alessandro Batista, que é o atual secretário de Educação, também está participando da live. Também ele mandou: verdade, Patrícia, nunca mais parei de escrever. Não me esqueço de você me chamando na direção. Gravamos juntos. Carinho enorme. Exato. Eu tenho uma foto no meu Facebook, se não me engano, é de 2016 com o Alessandro. Ele tinha acabado de fazer administração e entrou no curso de Direito. Aqui, ó, o Thiago Cobra, 2004. 2004, olha isso. Tô passando mal com isso, hein? O Everson, nós queremos você aqui no nosso Cruzeiro Podcast, viu, meu querido? Mês que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos e da equipe da Rádio Cruzeirense, em especial a querida amiga Patrícia. Esta mulher tem história em Cruzeiro, sempre gentil e carinhosa com a população, com certeza vai ajudar muito, como sempre fez a população de Cruzeiro. Parabéns a essa mulher que vai ter grandes vitórias. É aí o depoimento do Everson Moura, o Everson da banca, que já está convidadíssimo para o próximo mês, está aqui no nosso Cruzeiro Podcast. Eu tenho um caso também especial com o Everson. Eu fiquei até vermelho. Não é desse jeito, não. Ele me procurou para a gente fazer uma troca de livros. Ah, legal, né? Legal. Isso foi em 2007, 2008, não me recordo bem. Eu acho que foi em 2008. A primeira geladeira, fomos nós que reformamos para ele fazer a geladoteca, geloteca, uma coisa assim. Que as pessoas iam lá. Eu acho que ainda tem, eu já tem, né? Tem lá. As pessoas iam lá, deixavam os livros, pegavam outros, sabe, faziam uma troca, um rodízio, que deu certo até hoje. E eu tenho muito orgulho de ser amiga do Everson da banca. Gente finíssima. Sabe, e agora meu marido, Fortunato, um beijo para você que está nos ouvindo também, vendo aqui, virou fã de carteirinha do Everson, né? Comprou um álbum de figurinhas da Copa não, dos times de futebol da Inglaterra, sabe, FIFA Soccer, sei lá o que é, e toda mão, sobrou um trocadinho, ele vai lá e compra uma figurinha para colocar no álbum. Patrícia, depois ali de 2018, ali que vocês viram como candidata, né? Teve nas eleições de 2020, 2022, por que você não decidiu sair só agora em 2024? Na verdade, o que aconteceu? Eu até tentei, sabe? Eu mudei pro MDB, junto com a Sandra, nós fomos até a Assembleia, com o Sávio Rocha, para eu poder me filiar lá com o Caruso. Na época, lá na Assembleia Legislativa. Só que eu tive um problema sério de saúde. Então, eu não consegui. Né? Então, eu tinha que optar. Ou eu fazia o tratamento de saúde, ou eu me candidatar. Né? Então, eu falei assim, não, eu prefiro ficar bem e deixar para a próxima, porque daí essa seria da Sandra, como ela se elegeu. E é uma amiga, uma pessoa muito querida, que fez uma festa sobre um encontro ontem das mulheres, né, daqui de Cruzeiro, ali na Vila Romana, e olha, muito bem sucedido, uma pessoa ímpar, que ajuda muito e que tem essa capacidade para poder transformar a vida de muita pessoa, porque o trabalho que ela faz com as pessoas de rua, ali na assistência social, é uma coisa assim espetacular, tá? Que as pessoas deveriam conhecer o trabalho e valorizar também. E por que você decidiu agora ser pré-candidata a prefeita? Fui convidada, você acredita? Xiii. Pois é. Então, o que acontece? Em 2019, em virtude da pandemia, eu tive que sair daqui de Cruzeiro para poder cuidar da minha mãe que pegou Covid. A minha mãe ficou 13 dias entubada em São Paulo. E a gente pensou que ela não fosse voltar, porque naquela época mais de 1.000 pessoas morriam por dia, né? Ia para o hospital, você não sabia se ia voltar ou não. Foi muito complicado. Aqui em Cruzeiro perdemos mais de 3.000 vidas, né? Pessoas amicíssimas, muito próximas, que também foram pela mesma doença. E eu fui para lá para cuidar da minha mãe. Então larguei tudo aqui, coloquei o que dava e fui para lá para poder ficar com ela. Ela se recuperou, ela saiu do hospital e ela, pouco a pouco, ela foi melhorando, mas com muita sequela,
sabe? É uma doença que, se não matou, deixou as pessoas muito debilitadas. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Uma pessoa super de bem com a vida, super disposta a tudo, de repente se viu necessitada de tudo. E eu, como única filha mulher, tinha a minha obrigação com a minha mãe de poder cuidar dela. 1 ano e pouco depois, eu estava já morando ali, minha mãe já estava melhor, mas eu ainda estava sob cuidados médicos. Ela teve um infarto fulminante e morreu dentro de casa, sabe? Então foi uma perda que eu fiquei sem chão. Eu não queria mais ficar lá, né? E eu queria vir para Taubaté, porque onde meu filho estava estudando, ia ficar um tempo com ele, porque aqui em Cruzeiro também estava na pandemia, estava ainda voltando, né? Ainda não estava do jeito que eu poderia vir para me desligar de total de lá. Então, o que aconteceu? Nesse intervalo, eu conheci o meu marido, né? Nós casamos um tempo depois, e ele me ajudou a passar por esse período muito difícil da minha vida. Porque a gente pensa que não, mas a gente perder a mãe é aquela referência, é aquela história assim, se tudo der errado na minha vida, eu tenho para onde voltar. Se você se vê numa situação em que você não tem mais onde voltar, você tem que fazer por si só. Então é um momento muito difícil e delicado da vida. E acabou que minha mãe faleceu em maio. Meu pai, que sempre teve uma vida desregrada, fumava, bebia, tinha problema com diabetes, nunca se cuidou. Ele levou um tombo, tá? E de uma semana para outra ele perdeu a perna. Daí eu me vi obrigada a ficar mais um tempo lá para cuidar também do meu pai. Então mal tinha me restabelecido da perda da minha mãe, estava ali na iminência também de perder o meu pai. Graças a Deus, tá? E com muito tratamento, ele está melhor. Ele perdeu só a metade da perna. Mas como ele já é de idade, ele precisou de uma série de cuidados que uma pessoa mais jovem não teria, tá? Sem dizer que a parte psicológica, que eu acho que é a mais difícil, sabe, Daniel? Uma pessoa que se vê ativa, fazia o que queria, tinha o governo da própria vida, de repente ter que depender da filha, tá? Porque eu tenho um irmão, mas ele tem as obrigações dele, ele tem o ritmo de vida dele era totalmente diferente, e eu estava mais disponível, né? E eu tive que abraçar essa causa do meu pai e ajudar principalmente nessa parte psicológica e psiquiátrica. Porque quando a médica virou para mim e falou assim: Patrícia, eu não sei o que eu vou ver quando eu abri a perna do seu pai. Eu virei para a médica e falei assim: entre 2 dedos abaixo e 2 dedos acima, doutora, tira 2 dedos acima, porque depois eu converso com meu pai. Então você imagina. E meu pai chorava como criança. Meu pai hoje tem 73 anos. Isso, né? Patrícia. E o meu avô, o pai do meu pai, ele morreu em virtude de complicações de diabetes, 1 ano após ele perder a perna. E meu pai colocou na cabeça, Daniel, que ele também ia morrer, sabe? Então eu tinha perdido a minha mãe, meu pai sem a perna, com toda a adaptação que precisava fazer com a perna mecânica, né? E naquela piração de achar também que ele ia morrer como o pai dele, né? E eu tendo que me desdobrar. Por isso que eu adiei um pouco mais a minha vinda aqui para Cruzeiro. Por quê? Porque eu tenho que dar assistência para ele. Ele é meu pai e eu sou a única coisa que ele tem na vida. Sim. E isso eu vou conservar até o meu último momento, como aconteceu com a minha mãe, sabe? Então eu fico até embargada, mas é verdade, a gente tem que preservar o pai e a mãe da gente, acima de tudo, sabe? E de todos. E não importa a política, não importa quem fala bem, quem fala mal, não interessa. A gente tem que cuidar. Porque depois que vão, só fica saudade. Toma uma aguinha aí, pelo amor de Deus. O pessoal aqui participando conosco, deixa eu agradecer aqui o quiosque Top Lanches. Lembrando que o quiosque Top Lanches, localizado na Praça 9 de Julho,
bem no coração da cidade, sempre fazendo aí o melhor para os clientes e amigos. Lá você encontra lanches, porções, salgados, cervejas, chopp, tem o Chopp Império, que é uma delícia, refrigerante, suco e muito mais. Vai lá conhecer o quiosque Top Lanches, lembrando que todos os finais de semana tem som ao vivo. Também quero aproveitar para falar do Espaço Beleza. O Espaço Beleza é uma escola profissionalizante para você que deseja ser cabeleireira, barbeiro, maquiadora e depiladora. Aproveite que as turmas estão abertas. Chame no WhatsApp 12 997 19 21 77. Ou compareça na escola, que é localizada na rua Capitão Avelino Bastos, rua 6, número 560, no centro de Cruzeiro. Também quero aproveitar para falar da DBNet. Na DBNet você encontra planos de internet com até 1000 megas. Você, cliente, tem direito aí na DBNet TV com mais de 60 canais, instalação grátis, Wi-Fi casa cheia e aplicativos exclusivos. É a melhor internet de Cruzeiro, disponível também em Piquete, Lavrinhas, Canas, Lorena, Queluz e Moreira César. Chame a DBNet pelo WhatsApp no telefone 12 31 35 3400. A televisão. Deixa eu agradecer aqui a Drogaria JF Pharma. Lembrando que na Drogaria JF Pharma você encontra o Slim Forma, que é um suplemento muito valorizado nas academias por ser um poderoso auxiliar nos programas de emagrecimento e definição de massa magra. Lembrando que o Slim Forma na JF Pharma, localizada na Avenida Luiz Bittencourt, 264, no bairro do Itagaçaba. Peça pelo delivery também o seu medicamento, 12 98886 1397. Agradecendo também o Dr. Saúde Vale. Lembrando que o Dr. Saúde Vale, você encontra todos os tipos de atendimento que você precisa para você e sua família. Consultas médicas em diversas especialidades com os melhores médicos de Cruzeiro e região. Lembrando que a Dr. Saúde Vale, na rua Francisco Novaes, 530, no centro de Cruzeiro. Marque uma consulta ao 12 3145 4378. Daniel, prepara aí, Natália, pega ali a bolsinha ali, que a Delícias e Gostosuras, fazendo um favor, pediu para a gente presentear também as mulheres aqui do nosso Cruzeiro Podcast. O Daniel vai ver ali para a gente sortear Delícias e Gostosuras também. Como que a gente podia fazer, Daniel? Bola aí. Eu vou vendo aqui, eu acho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, viu, pessoal? Vou tentar ver se consigo aqui compartilhamento. Isso. Pessoal, vai mandando aqui as perguntas também, caso vocês queiram participar aqui junto com a gente no nosso Cruzeiro Podcast. Hoje a nossa convidada é a Patrícia Batistella, pré-candidata a prefeita de Cruzeiro, tá bom, pessoal? Patrícia, você vai sair no PL, né? No partido do Valdemar Costa Neto. Eu vi que essa semana o partido foi lá, fez uma reunião com ele e tudo, né? Até participou o prefeito também junto também. Existe aí alguma possibilidade de você se juntar aí com o Kreber ou com algum outro candidato? Olha, eu estou disponível para o partido. O que o partido falar para mim, eu estou dentro, tá? Porque a gente precisa trazer o melhor para Cruzeiro, né? Mas, inicialmente, não, eu sou pré-candidata à prefeitura, né? Se depois haverá alguma combinação entre eles, para poder sair, de repente, como qualquer outro cargo, ou no executivo, ou no legislativo, isso vai depender da coligação, do que eles lá em cima determinarem. Inicialmente, o meu chamado pelo PL foi a pré-candidatura à prefeitura, tá? Teve mesmo, eu só não estive presente no evento lá em Mogi das Cruzes, porque eu estava envolvida com outros eventos aqui relacionados ao Dia da Mulher na cidade de Cruzeiro. Ô Patrícia, tem algum nome para vice? Olha, o Paulo colocou o nome dele como vice, né? Inicialmente. Mas é como eu acabei de falar, Eduardo, tem muita coisa ainda que vai acontecer em termos de eleição. Até
registrar a candidatura, que é final de julho, começo de agosto, muita coisa vai rolar. Então, essas alianças político-partidárias que irão acontecer e já estão acontecendo, a gente está vendo, tá na janela partidária, né? Um saindo para outro saindo para outro, tá acontecendo outro muito coligando para outro. Eu estava lendo no jornal que o Rominho lá de Piquete foi aluno nosso também da administração. Rominho, um abraço, meu querido. Rominho. Eu tenho também um adendo, que uma vez o homem queria das festas lá, né? Ele chegou lá, colocou meu nome num evento que teve. Eu falei, mas como que você coloca meu nome no evento que teve? E eu não estou nem sabendo, estou vendida na história, né? Então, ele tem também uma passagem pela minha vida aí como educadora, né? E ele está lá e certamente será reeleito. Um beijo para o Rominho, que ele vai ser reeleito ali em Piquete, porque vai dar WO. Não parece que não tem, fizeram tantas coligações ali que não vai ter candidato. Vai ser o Rominho de novo. Não é? Antigamente tinha um aluno também nosso chamado Joaquim, só que ele também faleceu em virtude da Covid, uma época atrás. E ele era um forte candidato lá em Piquete também. Ele sempre teve a ponta, saiu como candidato, uma época, tudo, sabe? Mas, Rominho, um beijo para você e venha nos fazer uma visita aqui em Cruzeiro para a gente poder ver o que acontece e expandir aí essa amizade para trazer mais benefícios aí para a região. Temos que trazer o Rominho também no podcast. Rominho, verdade, eu já falei para você. Olha, uma pessoa espetacular, viu? Aqui, a sua xará, Patrícia Porto Oliveiro Ferreira. Boa noite, Patrícia. Eu dei aula para ela lá em Cachoeira Paulista. Patrícia Porto, acho que foi Cachoeira? Não sei. Olha, boa noite, Patrícia. Como você vê a cidade hoje, do jeito que ela está sendo conduzida? Olha, eu como fiquei um tempo fora, em virtude desses problemas mesmo familiares, eu vejo com um lado de mulher, mãe e filha de Cruzeiro, né? E a cidade precisa de muito carinho. Então, quando a gente vai para os bairros, vê muita situação de abandono, mato, lixo, mas a população também não ajuda. Então, não é só problema do poder público, né? Então, vamos também, aí, né? Tem que haver uma colaboração mútua entre o munícipe e os poderes que são exercidos aqui na cidade. Porque se você não limpar o seu quintal, vai vir dengue, né? Você não pode só esperar que a prefeitura faça alguma coisa. Você também tem que ver, né? Você também tem que ajudar. Então, eu não atribuo todos esses problemas única e exclusivamente a quem está na administração pública, tá? Isso não, pelo contrário. Porque eu também fiz campanha para o Tales, né? Então, também eu não posso ficar jogando contra, porque não é bem por aí. Mas a população também tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. É claro que outros setores, que não só a limpeza pública, eles estão bem sucateados. E isso precisa ter um olhar um pouquinho mais especial para poder correr atrás de verbas, para poder aplicar da forma correta, para poder trazer um desenvolvimento melhor para a cidade. E isso em todas as áreas. Aqui, ó, a Keren Barbosa César Luiz. Sempre tentei acompanhar esse podcast, que é um sucesso em Cruzeiro. Justo hoje que eu conseguir acompanhar, eu estou tentando a oportunidade de conhecer essa mulher tão falada em Cruzeiro, próximo de uma data especial de tantas mulheres fortes, de um coração imensos. Olha, eu vou deixar meu celular aqui, meu WhatsApp. Depois você pode divulgar. Pode. Tá? Eu posso divulgar meu WhatsApp, as pessoas que quiserem me conhecer, O tomar Iago um tá café, olhando ali, ó. fazer alguma coisa. Gente, Querem, ó, vai visitar você. Olha, eu sou Aí uma você pessoa- chama a gente também para tomar café na sua Exato. casa. Os últimos convidados que passou o WhatsApp depois se arrependeram. Olha, você tem certeza? não, como Você a gente é tem uma pessoa pública, né, certeza? e tá assim disponível, eu acho que eu tenho que fazer a minha parte também. Chama a gente para não é tomar mesmo? café que eu vou junto. Me chama no Zap, não é assim? Me chama no Zap. Me chama no Zap. A gente vai deixar aqui, vou falar ao vivo, anota aí.
meu telefone. Depois o Iago, deixa lá pra ela, é Keren Barbosa, tá aí. Isso, o Iago tá Teve até o episódio do prefeito que ele passou o endereço da casa dele. Nossa, perigo, hein? Eu moro no prédio, então daí vai ser meio complicadinho. É que o povo passa xingando eu aqui na rua. Ah, verdade? Depois te conto as histórias. Vamos fazer o sorteio, Edu? Vamos fazer o sorteio, então. Fala o número aí de 1 a 10. O número de 1 a 10? O número de 1 a 10, 7. Adoro o número 7. Eu também gosto do número 7, é o número de sorte. É o número de sorte. O que o Iago está fazendo? O Iago vai levar a gente para pizzaria. Alô, meu povo! Hoje nós vamos para a pizzaria, que o Iago vai pagar um chopp, vai pagar pizza, vai pagar sobremesa, vai pagar tudo hoje. Você está convidada, viu, Tá, Patrícia? Oh, mas depois dessas gostosuras Patrícia. aqui, ó. Patrícia está Eu tô convidada. abrir de novo aqui. Ih, gente, olha, vai faturar aqui. Cadê aqui, ó. Essa deliciosa. Tem delícias e gostosuras aqui pra vocês, hein? Gente, isso aqui é muito demais. bom. Eu nunca tinha comido. É bom, viu, Patrícia? Então, com canela. Então, é diferente. Esse é muito diferente. Aquele ali é recheadinho também com canela, viu? Aquele ali você vai adorar. Você divide com o seu esposo. A Patrícia recém-casada vai dividir com o esposo, porque é um sanduichinho. Mel, né? É lua de mel. Lua de mel, né? É um sanduichinho ali. É um chocolate. Ai, hein? Olha, pessoal, vamos lá. O Daniel tá vendo aqui para nós realizarmos aqui o sorteio. Já estamos com mais de 1h30 de live aqui, trazendo a Patrícia Batistella, ela que é pré-candidata. Ô, Neuza Alves, um abraço. Beijo para você, obrigado. Obrigado pelo carinho. O Daniel Menezes, a professora Patrícia Batistella é uma fábrica de criar sonhos, transformando pessoas. Ele foi professor nosso lá da faculdade. Olha só. Né? Ele é ainda, né? Professor Daniel. Ele está pela segunda vez lá, porque ele ficou uma vez, deu um tempo, porque ele foi defender o mestrado dele, e agora está de volta. Uma pessoa ímpar também. A menina dele, que está estudando, acho que no Sul, se não me engano, estudou com o meu menino. Aqui, ó, Roberto Maciel. Patrícia, abraço, sempre tive o maior respeito e carinho por você. Boa noite, equipe. Patrícia, não é vergonha nenhum vender doces ou qualquer outra atividade. Você não tem que se sentir menos que ninguém. O importante é quem você deve ser quem é você, mulher batalhadora. Daniel, transmita para ela todo o meu abraço. Tá aí, é o Roberto Maciel. É isso aí, Roberto Maciel. Roberto Maciel, obrigado pela sua participação aqui conosco. Não temos que ter vergonha nenhuma mesmo não, viu, Eduardo? Com certeza. Tudo é digno. Tudo é digno. Aquilo que você faz com carinho e amor e que oferece para as pessoas o melhor de você é digno e é respeitoso. Então as pessoas levantem a cabeça assim. Por exemplo, a Marli, coisa deliciosa, gente. Eu não conhecia os docinhos dela. Eu vou levar você lá para conhecer. Super indico. Tá? Quando eu vendi as minhas tortinhas, que chamava Carinho de Mãe, a marca que eu registrei. Eu ia para essas feiras na praça, aqui perto do Everson, eu e a Nilda, que era uma amiga minha, tá? Que está trabalhando, se não me engano, agora na prefeitura. A gente montava a barraca e vendia, sábado e domingo. Qualquer exposição que tinha aqui na região, nós íamos com a barraquinha, sem problema nenhum. Porque isso deu mais visibilidade ainda para o meu nome. Porque as pessoas já me conheciam pelo trabalho que eu havia feito anteriormente. E eu estava aposentada. E eu resolvi fazer aquilo que eu gosto. Então, na vida da gente, a gente tem que ter sonhos e tem que buscar sonho. E eu sempre falei para os meus alunos assim, e muitos que estão nos ouvindo e acompanhando sabem que quando a gente sonha colorido, o sonho vai se realizar. Quando você sonha preto e branco, acorda que vira pesadelo. Com certeza. Eu sempre falei isso para eles. Aqui, ó, quem manda um abraço muito especial para você é o Antônio Brito. Antônio, você tem que patrocinar nós, hein? Pelo amor de Deus. Tem que patrocinar. Ele é a Silvana, Silvaninha, adora a Silvaninha. Eduardo, não envelhece, hein? Está do mesmo desde a época da Mineira do Sul, verdade. E continuo lá em Passa Quatro, viu, Antônio Brito? Tem um caso especial com o Brito. Com o Antônio Brito também?
O pai dele, o seu Toninho, ele foi... Eu falo que eu casei com o seu Toninho. Por quê? Porque quando eu vim para cá, para Cruzeiro, em 94, eu comprei a minha primeira casa própria, financiada em 30 anos, pela Caixa Econômica Federal. Já pagou ou já deu uns 30 anos? Não, já deu, mas muitos meses. Quando meu filho nasceu, eu quitei a casa. Opa! Mas o seu Toninho, pai do Brito, tá? Ele trabalhou comigo lá em casa, ele era meu pedreiro. E eu era aquela louca das aulas, eu dava 60 aulas por semana, 20 de manhã, 20 à tarde e 20 à noite. Então quase não tinha tempo para tocar a obra. E o Toninho, e o Antônio, né? Ele ia levar uma jarrinha de leite pro seu Antônio, que era o pedreiro da minha casa, ali na rua Dimas Guimarães, número 59, ali na Santa Luzia, que foi a primeira casa que eu comprei aqui em Cruzeiro. Opa! Consegui abrir aqui agora, ó. Deixa eu só mandar um abraço aí, pessoal, Doutor Saúde. Acha a Patrícia uma força da natureza. Parabéns pela mulher gigante que você é e representa. É a Luciana Monteiro. Tá, só para colocar. A Luciana, Luciana, nossa patrocinadora. Exato. Eu também tenho um caso com o Doutor Saúde. Opa! Nós estamos tentando falar com o pessoal do Doutor Saúde, viu? Para fazer um convite muito especial para vocês. A primeira reunião que teve de trabalho do Doutor Saúde era um consórcio de médicos aqui da cidade, que estava a doutora Carolina Masnac, a doutora Beatriz, Orlandinho, quem mais? O doutor Gilberto, aquele pessoal ali dos Rubês, aquele pessoal todo, o Luiz Fernando, oftalmologista. Nós começamos ali, onde era a antiga Iovale. A Iovale saiu dali, foi para o Massotti, lá onde é hoje a clínica do Massotti, e deixou o espaço físico para o Doutor Saúde. Ali na primeira vez, quem fez a reforma daquela casa lá fui eu, junto com o pessoal, com os pedreiros que trabalhavam para mim. Interessante, hein? Você vê, isso foi em 2017. Vamos lá então para o sorteio. Vamos lá. Eu vi aqui quem que foi a última pessoa que compartilhou a live. Você falou o número 7. A 7ª pessoa que compartilhar a live a partir de agora vai ganhar o Delícias e Gostosuras. Mostra aí lá da professora Marli. Essas delícias. A 7ª pessoa compartilhar. Então compartilha agora a live. Compartilha agora a live, gente. Corre lá que você só tem que ganhar. O Iago tá compartilhando ali. Daqui a pouco ele que vai ganhar. Eu tenho até medo do Iago. Então, Eduardo e Daniel, vocês veem tantas histórias, né? E depois a gente ainda ouve de pessoas que não me conhecem que eu caí aqui em Cruzeiro, que eu sou paraquedista. Você caiu de paraquedas aqui na cidade. Não é verdade, sabe? Eu sou de uma época que eu nunca fiz crochê muito bem, mas eu sempre costurei em máquina. Eu sou da época que o senhor Nelson Biondi, ele era mantenedor lá da Santa Casa, e as irmãzinhas faziam enxoval para as mães que eram de baixa renda, que iam ter bebês e não tinham enxoval pronto no dia do nascimento da criança. Então, eu sou da época que as irmãs moravam ali ao lado da Santa Casa de Cruzeiro, e nós nos reuníamos junto com a professora Rosinha, tá? Junto com a professora Rosinha, para poder fazer crochê. E eu não sabia, até hoje eu não sei fazer, mas eu sabia costurar. Então, o que elas faziam no crochê, eu passava na máquina, a gente fechava e mandava um enxoval para as mãezinhas que tinham os bebês na Santa Casa. Isso foi quando eu cheguei aqui em 94. Aqui, ó, o Roberto Marcel, ele fala assim: a Patrícia me conhece, eu sou o Roberto da Câmara. Ela vai lembrar. Eu sei quem que é. Estou falando que você tem prestígio de Cruzeiro. Verdade, tô falando. Verdade. Um beijo para você, Robertinho. Roberto, obrigado, viu, querido? Obrigado pelo carinho. Você viu quanta gente? Compartilha a live. Compartilha aí, gente. Compartilha aí. Não chegou ainda? Vai chegar. Vamos lá. O Daniel já vai passar aqui o nome aqui do ganhador ou da ganhadora aqui da Delícias e Gostosura. O pessoal está aqui junto com a gente na live aqui hoje, nossa primeira edição do mês de março. Lembrando que esse mês de março, mês especial mulheres, hein? Tem pergunta, Daniel? Olha, vai mandando aqui pra gente. Olha, aqui. Uma ocasião também que nós fizemos uma arrecadação
o pessoal de contábeis fez um levantamento das crianças de 0 a 10 anos, ali do bairro Washington Beleza, Ana Rosa, porque nós fizemos uma ação solidária e juntamos dinheiro. Né? Eles fizeram uma rifa e juntou um dinheiro, e eu falei assim para eles: o que vocês juntarem, eu vou dobrar, e a gente vai fazer uma arrecadação de brinquedos aqui na faculdade, e nós vamos fazer um Natal solidário. Professor Joselito Lemes, tá? Ele era o coordenador desse projeto que deu super certo, que chamou-se FACIC Solidária. Inclusive, até hoje eu vejo um ou outro aí andando com a camiseta da campanha. Olha só. Isso foi em 2009, se não me engano, 2010, em que nós juntamos esse dinheiro, eu dobrei, fui lá na 25 de março, lá no Brás, eu tinha um carro grande, eu voltei com um carro repleto de brinquedos. As bolas estavam todas murchas, porque senão ocupava muito espaço. Boneca, tinha lá brinquedos de 0 a 2 anos, de 2 anos e 1 mês a 4 anos, até 10 anos, né? Daí eles fizeram um levantamento, os meninos lá da Projeto me emprestaram um caminhão aberto que eles entregavam bloco. Nós enfeitamos o caminhão inteiro, tá? Tinha um rapaz que era meio fortinho. Ele foi o Papai Noel, se vestiu um Papai Noel. Nós conseguimos uma roupa emprestada de Papai Noel. Colocamos uma cadeira amarrada no caminhão. Colocamos todos os brinquedos ali em cima e fizemos a distribuição ali na Ana Rosa. Gente, era tanta criança. Inicialmente tinha sido catalogado umas 500 crianças, mas acho que apareceram umas 1.500. Era em volta, assim, do caminhão, uma coisa, assim, coisas que atualmente a gente não vê mais, né? E a iniciativa privada, ela pode, sim, contribuir bastante para poder ajudar essas crianças que não têm essas oportunidades, né? Tá aí alguma coisa que dá para a gente fazer, independente de poder público, é iniciativa privada mesmo, sabe? E muito gratificante. Quem está compartilhando a live, eu vi que aumentou e teve mais de 10 pessoas que compartilhou, mas está compartilhando em modo privado. Não vai aparecer para o Portal Cruzeiro. Vai compartilhar em modo público. Tem que ser modo público, pessoal. Compartilha aí para vocês faturarem aqui a Delícias e Gostosuras. Em modo público, só 4 pessoas compartilharam. Só 4? Então tem que compartilhar em modo público. Tá, mas como que faz isso? Se sou eu para compartilhar, como eu faço? Porque eu não sou internetizada. Tem que mudar lá no publicar, lá tem lá, compartilhar para público. Como fala, Edu? Público. Compartilhar para público. Aí, ó, gente, fica alerta aí para vocês. Muda lá no perfil, compartilhar. É uma bolinha de um público. E não no particular, hein? Aqui, ó, Mauro Paiva Júnior, eu compartilhei, então compartilha. Neuza, agora começou agora mas sim. uma aula como essa, Daniel, até eu temos sei. a professora aqui, gente. Aliás, estamos 2 professores aqui, o Iaco e também a nossa querida Patrícia Batistella. Agora apareceu até o do Iago aqui, então o Iago tá compartilhando privado. Eu falei que ele ia compartilhar. Eu disse! Menino, é um sucesso esse menino, Ai, Jesus. Aqui, ó. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. A Cirlene Oliveira. Olha a Fernanda Lemes aí. Deu já. A 7ª pessoa foi a Silvana Mello. Se eu não me engano, ela é do lado do lago, não é? Da Casa do Lago. Eu conheço a Silvana. Ô, Silvana, parabéns pra você. O Iago quase ganhou, ele foi o 6º. Quase que ele leva. A primeira foi a Fernanda Lemes, segunda Mariné Aparecida, o terceiro foi o Alessandro Batista, quarto Luciane Reinaldo, quinto Mauro Paiva. Luciane Reinaldo Enli, pai da Maiara, foi minha aluna também, o Reinaldo. Gente. O Reinaldo, marido dela, da Luciene, ele fez a primeira turma de administração. E para não deixar a menina dele sozinha para estudar, ele foi fazer administração junto com a Maiara. Eu sou madrinha de casamento da Maiara. Foi minha primeira turma de administração e eu me lembro como se fosse hoje.
que ela tinha um sonho de trabalhar no banco, né? Daí, antigamente, tinha um banco ali na esquina da Rua 4, que era o Banco Real. E o gerente de lá, gente finíssima, a mulher dele estudou com a gente lá e fez direito. Ela era da 2ª turma de direito. E a Maiara tinha esse sonho de trabalhar no banco. E não é que teve um processo seletivo. Eu fui lá, conversei, ela se inscreveu, ela fez as provas, tudo, as coisas todas, e ela foi trabalhar no banco. Olha que delícia! Como muitos outros, né, que tinham esses sonhos. Eu me lembro, agora eu não estou recordando o nome dele, um menino que veio de Minas e ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Ele veio morar de favor na casa de uns conhecidos aqui de Cruzeiro, né? E ele também não tinha emprego. Na época, a Calsul estava contratando estoquista, né? E eu falei para ele assim, mas Patrícia, eu tenho que estar cursando faculdade para poder fazer o estágio lá, né? Porque já era estágio. Porque antigamente não tinha aquela lei do estágio, então eles contratavam como se fosse um trabalhador, mas era meio que um estágio. Eu falei, não, faz a matrícula. Não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, vai lá, se candidata a vaga. Se você conseguiu o emprego, você volta aqui, eu efetivo a sua matrícula. E não é que ele conseguiu, sabe? E ele trabalha, depois ele foi fazendo cursos, ele se formou, tudo. Ele foi trabalhar em banco também, se não me engano era o Banco Bradesco na época. E ele começou como estoquista da Calsul. Ele não tinha o dinheiro para pagar o vestibular. Meu Deus, são histórias que estamos sabendo. Estamos aqui realmente... Meu Deus, tem mais pergunta aí, Daniel? Eu peço para a Silvana entrar em contato com a gente depois para retirar o presente da Delícia Gostosuras, né? E queria perguntar para a Patrícia o que ela acha do hospital regional agora. Vai ter o shopping... Isso daí vai trazer bastante avanço e desenvolvimento, não só para Cruzeiro, mas como a nossa região, né, do fundo do Vale Histórico, porque vai atender todas essas cidades que estão numa deficiência muito grande na área da saúde, né? E o shopping é a mesma coisa, tudo que você tem de serviços e de prestação de serviços e de atendimento à população, área de alimentação, isso gera empregos, e isso é muito bom para a cidade de Cruzeiro. Né? Que não pode ser só uma cidade de dormitório, que a pessoa vem aqui só e dorme, não. Ela tem que ter desenvolvimento e gerar empregos e recursos para manter também a população aqui. É tanto jovem se formando que não precisa ficar saindo daqui, pode ficar aqui e concentrar o que ganha na cidade. Patrícia, se você ganhar aí a eleição, aí, o que você pretende melhorar aí na cidade? Olha, primeira coisa, como pré-candidata, a gente tem que estar disponível, tá? E com olhos e ouvidos bem abertos para saber a real necessidade da população, né? Então, o que a população chegar com reivindicações, a gente saber o que precisa mudar, com certeza a gente vai atender. Então, não existe hoje um projeto de governo já pré-estabelecido, como mesmo eu disse no início. Muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte. Coligações, situações, se vai ser como prefeita, vai ser vice, vai ser isso, vai ser aquilo, quem vai definir é o partido. Então, quando isso estiver pré-estabelecido, certamente a cidade só vai ter a ganhar com a minha situação como prefeita da cidade. Ô Patrícia, você se sente preparada para realmente encarar essa missão por 4 anos aqui em Cruzeiro? Sim, a gente tem que encarar de frente os desafios que a vida impõe para a gente. Então, me sinto, sim, plena, tá? E muito bem preparada para isso. Tendo uma equipe de apoio, a gente consegue fazer tudo e trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Patrícia, acha que a política precisa de mais mulheres aí? Como ali na Câmara ali só tem a Sandra Cunha ali, né, como vereadora ali. Você acha que devia ter mais vereadores na cidade? Então, o que acontece? A mulher ainda é muito marginalizada, não só na área pública, né? Na iniciativa privada também, né? Ela tem que dar conta da casa, dos filhos, do marido, de uma família, de uma profissão, de desejo, de sonhos. Então, ela acaba sendo massacrada por conta de tudo isso. Então, muita coisa, graças a Deus, já está mudando, né? E com o passar do tempo, eu acredito que pouco a pouco isso vai
melhorando pelas próprias políticas públicas que já vêm sendo implementadas. Por exemplo, se uma mulher sai candidata, o partido ele tem uma atenção especial para essa mulher. Então, isso tudo já vem sendo mudado. Desde que a mulher começou a votar, vem acontecendo paulatinamente mudanças expressivas na história do Brasil e do mundo para que as mulheres se coloquem em posições de destaque. Então, eu acredito que com o passar do tempo, a gente não tem só que brigar por posições e pelo salário igual ao homem. A gente tem que lutar pela violência, pela humanidade, sabe? Pelas condições dignas de ser atendida numa delegacia e ser ouvida da forma que a gente precisa ser ouvida. A gente precisa ter um atendimento público hospitalar na área da saúde digno, não é? Então, tem várias vertentes em que a mulher, pouco a pouco, ela vai se inserindo, e eu tenho certeza que ainda vou ver nessa minha geração uma mudança expressiva nesse quadro, Daniel. É isso aí. O Recente está perguntando quem será o seu vice. Boa noite. A Patrícia já disse, né, que será o Paulo Vieira por enquanto. Então, né? É o que eu disse para vocês. Quem define isso é o meu partido, né? Então, hoje eu estou disponível para uma pré-candidatura à Prefeitura de Cruzeiro. Quem será o vice, qual vai ser a chapa de vereadores, quantas mulheres, quantos homens, o coeficiente, essas coisas todas não dependem de mim. Hoje eu estou disponível. Se o partido falar para mim, olha, é fulano ou beltrano, eu vou acatar e nós vamos fazer a divulgação e nós vamos fazer a campanha do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Tá aí. Olha, nós já estamos chegando a 2 horas de live, 2 horas aqui de podcast, hoje recebendo aqui a Patrícia Batistella, ela se lançou aí pré-candidata a prefeita de Cruzeiro. Muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam aqui durante essa live, nesse segundo sábado, né, do mês de março. Nosso muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui aos patrocinadores. Faltou ainda falar ainda da Macvale. Na Macvale você encontra foi meu vizinho, Valquimar. Na Macvale você encontra uma variedade de máquinas e ferramentas, além de materiais de segurança e abrasivos, contando ainda com uma equipe de assistência técnica. O estabelecimento é localizado na Avenida Jorge Tibiriçá, Rua 3, 910, no centro de Cruzeiro. Ou faça seu orçamento pelo WhatsApp, no telefone 12 99102 6726. Também quero aproveitar para falar da Botica Beladona, uma farmácia de manipulação localizada na Avenida Nescala Rubens, Rua 4, 620, no centro de Cruzeiro. Faça uma visita ou chame no WhatsApp 12 997 65 21 14. Eu tenho uma situação com o Valquimar da Macvale também. Valquimar, um abraço, meu querido. Ele e da Cristina, os dois foram meus alunos de Direito lá. Só que quando nós começamos a construção da faculdade, lá em 2007, tá? Nós sentamos junto com os mantenedores e uma das exigências foi, para desenvolver o comércio local, comprar 100% do todo o material utilizado na construção dos prédios da faculdade, tinham que ser de Cruzeiro, tá? Daí eu sentei com o Valquimar para a gente poder negociar, né, tudo que eu precisasse. Era máquina, maquita, era lixadeira, era disco para maquita, era ferramentas em geral, né? Enxada, martelo, equipamento de segurança, os EPIs que eram cobrados pela antiga Dona Eutália, afinada Dona Eutália. Infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? O filho dela também é da primeira turma nossa do direito. Então você vê quantas pessoas nós fomos cercados, né? Que nós conseguimos trazer o quê? Desenvolvimento para a cidade comprando daqui. Então, se você quer isso e quer o bem da sua cidade, você também tem que fazer isso, né? Seja no empreendedorismo, seja na construção civil, seja no que for, valorize o que você tem de melhor. E o Valquimar, nós sentamos, conversamos, e ele fazia o mesmo preço do que eu achava em São Paulo. Então isso foi uma parceria que durou longos anos e dura até hoje.
O Alquimar é gente finíssima. O Seba Marcos mandando boa noite a todos. Senhora Patrícia, como a senhora vê o governo do prefeito Thales Gabriel? Saúde, segurança e educação. Nós já respondemos até essa pergunta aqui, mas vamos novamente. A cidade de Cruzeiro, ela necessita de muitas coisas, mas não depende única e exclusivamente do nosso prefeito. Depende também de uma Câmara de Vereadores que precisa aprovar as propostas que são mandadas. Então, uma coisa trabalha juntamente com a outra. É claro que a segurança pública aqui da cidade de Cruzeiro, né, a situação atual da cidade de Cruzeiro, ela é muito complicada, porque existe uma briga de facções aqui, porque a gente está entre Minas, Rio e São Paulo. Então, essa briga sempre existiu, só que atualmente ficou mais nítido e visível para a população colocaram nomes nas pessoas e acabou aumentando o índice de criminalidade, né? Mas isso está acontecendo em todos os lugares, não é só aqui. A gente vê pai matando filho, filho matando pai, pai estuprando filha, filha... Gente, é uma coisa absurda, que são os valores morais da sociedade que eles estão numa falência total. E é isso que a gente também tem que resgatar. Não é só, vou colocar a polícia na rua, isso só não ajuda. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que educar aquela pessoa para que ela se torne uma pessoa mais sociável, para que não aconteça essas barbáries que a gente vê por aí, né? É claro que saúde precisa melhorar. O hospital agora recentemente foi inaugurada uma sala de cirurgia, um pronto-socorro, né? Uma sala de emergência. Então, na medida do possível, a verba chegando, tenho certeza que o prefeito, os próximos, eu também, vou estar fazendo o melhor para a nossa cidade, né? Então, não adianta a gente só responsabilizar uma pessoa só. É um conjunto de ações e atitudes que conjuntamente precisam se conversar para poder a cidade desenvolver. Tá aí. Pronto, Daniel? Tem mais perguntas? Daniel é ótimo. O Gerson falou que a gente não está lendo as perguntas dele. Quem que é o Gerson? Tem bastante pergunta. A gente está selecionando porque tem bastante pergunta do Gerson hoje. Eu acho que ele já fez, já. Já perguntou. Ele perguntou o que a Patrícia acha sobre a segurança na porta das escolas. Então, isso tudo é como eu falei, tudo depende de uma educação, né? Não adianta você colocar uma polícia armada na escola. Não é por aí, né? Você tem que criar condições através da educação, tá? Ensinar aqueles alunos do que é o certo e o que é o errado. Então, são os valores da família, né? Então, não adianta uma criança ir armada para a escola. Meu Deus. Ela vai armada para a escola porque é comum ela ver aquilo na casa dela. Para a gente, que é incomum, como educador, uma situação como aquela, né? E já teve relatos de professoras que foram mortas por alunos. Então, existe... A sociedade ela está embasada na educação. Então, isso serve para a saúde, para a própria educação, para a segurança, para tudo. Tá? Então, a educação ela entra em todas as fases de desenvolvimento da pessoa. Inclusive, nesse caso aí, não é... O que adianta você ter um guarda armado dentro da escola? Não adianta nada. Você tem que educar aquela criança a não ir armada para a escola, porque ela vê aquilo em casa e acha normal. Tá? Teve uma época que eu fiz um trabalho no São Vicente de Paulo, se não me engano. Isso foi logo que eu cheguei em Cruzeiro. Eu era voluntária, ali na Rua 5, onde, na época, a Maxon tinha dado até umas máquinas de costura para poder ensinar as crianças a ter um ofício, né? Eu não sei como está o projeto atualmente, estou distante disso. Mas as crianças que eram deixadas ali, elas acabavam sendo destituídas da pátria e poder dos pais e acabavam ficando ali até atingir uma idade. Se fosse menino, quando chegasse numa idade, ia para o educandário ali na Rua 9. Né? Eu sou daquela época ainda. Tá? Nós fizemos um trabalho numa escolinha ali da prefeitura do Itagaçaba, em que as crianças, quando ouviam uma sirene da polícia, elas levantavam a mão.
crianças de 2, 3 anos, porque era muito comum a polícia ir na casa delas, pegar o pai ou a mãe por causa de alguma situação envolvida com delitos, né? E os avós acabarem cuidando das crianças. Então, tudo aquilo, naquela época já, Daniel, em 94, tá? Já fazia parte da educação. A gente teve que fazer uma sensibilização ali na escola para que os pais, os avós, as mães, não achassem normal aquela situação, sabe? Então, vai muito além do que só colocar uma viatura na frente da escola na hora da entrada ou da saída, para evitar brigas e conflitos, né? Se é uma escola em que a incidência de brigas na hora da saída é maior, é claro que tem que ter uma situação diferenciada ali naquela escola, diferente de outras que não precisam, né? A gente tem que estudar cada caso, mas daí vai da cooperação também da comunidade. A Isabela Santana está mandando: boa noite, Patrícia. Caso seja eleita, esperamos que você governe do mesmo jeitinho que direcionou a FACIC. Mas, conversando com outras pessoas, existe o medo de você ser eleito e deixar a cidade nas mãos do seu vice, senhor Paulo Vieira. É a mensagem da Isabela Santana. Então, respondendo a Isabela, né? Isabela, ainda não está nada definido, né, de vice, dessas candidaturas. Ainda nós não registramos nenhuma chapa. Então, haverão várias coligações, alianças entre partidos, e tudo isso não vai depender de mim. Vai depender da hierarquia do meu partido. O que o meu partido falar, eu vou estar aqui prontamente para atender. Então, como eu disse inicialmente, eu estou aqui na condição de pré-candidata, né? Estou aqui disponível para o meu partido. Então, o que eles acharem melhor, eu estarei seguindo com certeza para poder melhorar a nossa cidade de Cruzeiro. E conto com a sua colaboração também aí. Tá aí. Olha, já deu aqui 2 horas aqui de Cruzeiro Podcast. Deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a consultora financeira Fernanda Lemes, Abisai Presentes. Obrigado ao pessoal da Abisai Presentes que mandaram esse lindo buquê aqui para nossa convidada maravilhosa, Patrícia Batistella. A Daniele Lisboa Design. Agradecer também a Doutor Saúde Vale, Drogaria JF Farma, Quiosque Top Lanche, Paco Calçados, Delícias e Gostosuras, Tijotel, Barbearia do César e Galo Vidros. Também quero agradecer ao Espaço Beleza, Debenet, Mac Vale, Botica Beladona, Diogo Fonseca, Fabriva, Fravaçaí, Bitson, Deguste Salgados e Choque Materiais Elétricos. Queria ler a última pergunta aqui, que é do Matheus Felipe. Ele falou que a gente não leu a pergunta dele, aí mandou: boa noite, Patrícia. Como você enxerga a inclusão em nossa cidade? Boa! Treinamento de professor. Essa é a resposta, né? Então, o que acontece? Em todos os lugares, a criança com algum tipo de dificuldade, uma criança na situação inclusiva, ela precisa ter um tratamento digno. E a família também precisa estar inserida nesse contexto, porque é muito fácil você simplesmente transferir o problema ou a responsabilidade para uma escola ou para uma professora. Quando você envolve a família, você tem uma melhoria e grande na inclusão daquela criança, sabe? Então, as professoras, os professores da rede pública municipal e estadual também como um todo, ela precisa estar preparada para poder receber essa criança, tá? De acordo com as necessidades daquela criança propriamente dita. Então, a inclusão é uma coisa já que acontece, mas precisa ter um olhar mais profissional para poder estar orientando melhor aquela criança e a família para ela ter um desenvolvimento melhor na sua vida, para chegar na vida adulta bem diferente, bem mais tranquila, né? Ter uma vida mais tranquila e mais digna, como a gente quer para qualquer outra criança. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando aqui a mais um final do nosso Cruzeiro Podcast.
a nossa 26ª edição. E lembrando que esse podcast vai estar lá no YouTube, né, Edu? Com certeza. Lá no YouTube do canal do Portal Cruzeiro. Você que não conhece, se inscrevam lá no YouTube lá. Digita lá Portal Cruzeiro. Se inscreva que até quarta-feira esse episódio do podcast com a Patrícia também vai estar lá no YouTube também. Agradecendo aí a todos vocês, a todas vocês. Lembrando que esse mês de março é um mês especial do Dia Internacional da Mulher. Então, passarão por aqui representantes com nomes de excelência, relevância para a nossa cidade. E hoje nós tivemos aqui a honra de receber a Patrícia Batistella, ela que é pré-candidata a prefeita da cidade. Patrícia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu mandei mensagem para o Iago passou para a gente, deu um retorno que você aceitou na hora. Então, realmente eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui no nosso Cruzeiro Podcast. Pode ter certeza que você é um dos grandes nomes de relevância aqui da nossa cidade. Porque teve bastante gente que não aceitou, né, Edu? Teve. Pois é, é minha estreia em podcast, tá? É minha estreia. Então, para mim, tudo aqui é muito novo. Em rádio é mais tranquilo, porque você também tem aquela participação. Mas aqui é a minha primeira vez. Eu estou muito feliz de participar. Quando o Iago me falou, eu falei assim, claro, prontamente, pode marcar que eu vou. Então, como mais uma vez eu digo, estou aqui, estou disponível. Quem quiser falar comigo, entra lá no meu Facebook, Patrícia Batistella, tá? Que vai conversar, manda um MSN, né? Uma mensagem, né? Um Messenger lá para mim. Lá na minha página do Facebook ou do Instagram, tem meu telefone lá, que é o WhatsApp. Pode me chamar que eu vou estar atendendo. Tá? Qual foi o seu Instagram para passar para a galera? Meu Instagram, rapaz, peraí. É só a página. Patrícia.batistella CRZ. Tá? E o meu Facebook é Patrícia Batistella. Sim. Para quem... eu estou usando o meu sobrenome do meu primeiro casamento, porque é da forma que eu sou conhecida. Ou eu sou conhecida como Patrícia da Facique, ou Patrícia Batistella. É Patrícia.Baptistella com 2L.CRZ. Exatamente. Daí é só me adicionar lá, me chamar. Quem seguir ela segue de volta, hein? Exatamente. Eu vou compartilhar, né, a publicação de hoje aqui, o podcast de vocês. Isso mesmo. E quem não mandou a pergunta e quiser que eu responda alguma coisa, manda a pergunta lá para o meu Instagram ou pelo meu Facebook, que eu vou prontamente estar atendendo vocês, sim. Patrícia, muito obrigado mesmo pela sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso Cruzeiro Podcast. Lembrando a todos que no nosso próximo encontro será no próximo sábado, a partir das 19h30, e nós estaremos trazendo aqui a nossa secretária de saúde, a doutora Ana Inês. Então, o pessoal que queira participar, já aproveita aí durante a semana, mande as perguntas lá para a página do Portal Cruzeiro. Obrigado, Patrícia. Eu gostaria de agradecer todos os patrocinadores por todas essas gostosuras. Ela é uma aqui, doçura, tá? Olha, gente, que coisa mais linda que vai enfeitar a minha sala. Opa, tira a foto e depois marca lá. Marca lá depois. Tira foto depois e marca a Bisaí presente. Se marca a delícia, essa gostosura. E esses docinhos da Marli, gente, esses salgadinhos, olha, vale a pena. Tá? Pode encomendar, tá chegando a Páscoa. Imagina o ovo de Páscoa com essa, é uma delícia. Que essa moça faz. É uma delícia. Sabe? Eu vou encomendar o meu também. Isso mesmo. Tá? Muito obrigada de coração mesmo. A Maria, o Iago que veio me acompanhando, o Daniel, o Eduardo. O Eduardo, já conheço ele há muito. Minha mãe mandou um abraço para você, Marlene. Eu acho que eu conheço há pelo menos uns 25 anos. E eu já o conhecia da Rádio Sul Mineira. Rádio Mineira lá do de Mineira do Sul. Lá de Passa Quatro, olha quanto tempo. Verdade, muito tempo. Eu comecei nessa roda viva aí de rádio em rádio desde 2006, gente. Que eu ando com os microfones ligados. É muito bom. E eu agradeço de coração mesmo. E quem quiser bater mais um papo comigo, é só me adicionar lá no Instagram ou no Facebook, tá? E mandar a pergunta que eu vou estar respondendo. E, gente, eu estou aqui, estou disponível para o meu partido.
Estou na situação de pré-candidata à prefeitura. Então, muita coisa ainda vai acontecer nesse cenário político da nossa cidade, da nossa região, do nosso país. E acreditem, confiem, coloquem pessoas que vocês conhecem, que vão lutar pelos direitos de vocês em quaisquer instâncias. Estou aqui para isso. Aí. Obrigado, Maria Natália, meu querido amigo aqui, o Iago. Obrigado, meu querido amigo Daniel. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse sábado à noite. Que Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado, meu povo.